O som abafado da sala de reunião desapareceu. Leonardo sentiu o ar faltar quando a projeção acendeu na parede. Ali, ampliado em alta resolução, estava o motor. O mesmo que ele havia consertado no escritório de Valéria 3 dias atrás. Mas agora via o que não tinha visto antes, a placa de identificação, série JF 2004, as iniciais do pai dele, o motor do acidente que o matou. Valéria se levantou sorrindo. Agora todos sabem quem você realmente é, Leonardo. A porta se trancou. Guardas bloquearam a saída. 3 dias antes, Leonardo Ferreira acordou às 5h40 da manhã, como sempre. Café preto, pão na chapa, notícias no celular. Aos 32 anos tinha uma rotina que funcionava. Morava sozinho num apartamento de 2 quartos na Zona Leste, dirigia uma Hilux 2015, que ele mesmo mantinha impecável, e era dono de uma oficina especializada que atendia empresas de médio porte, motores industriais antigos. Essa era sua especialidade. Enquanto o mundo corria atrás de tecnologia moderna, Leonardo consertava máquinas que ninguém mais sabia mexer. Equipamentos dos anos 80, 90, peças descontinuadas, manuais perdidos. Ele resolvia. Tinha memória fotográfica para a mecânica. Via um motor uma vez e guardava cada detalhe. Herdou isso do pai. Pelo menos era o que diziam. João Ferreira morreu quando Leonardo tinha 12 anos. Acidente de trabalho. Motor explodiu na fábrica onde trabalhava. Leonardo mal se lembrava dele. Apenas fragmentos, mãos sujas de graxa, cheiro de óleo diesel e silêncio. Seu pai falava pouco. A oficina abriu às 7, 2 funcionários, 3 serviços agendados. Rotina normal, até que o telefone tocou às 9h15. Um número desconhecido. Leonardo quase não atendeu. Leonardo Ferreira. A voz era feminina, profissional, impaciente. Sim, meu nome é Andréia. Trabalho no RH da Mototech Industries. Temos uma situação urgente e seu nome foi recomendado por um cliente. Preciso que venha hoje ao nosso escritório central. Zona Sul. É um serviço específico que precisa ser feito no local. Leonardo franziu a testa. Eu não faço serviços externos. Trago os equipamentos para minha oficina. Entendo. Mas este é um caso especial. O equipamento não pode ser movido e o pagamento é 5 vezes sua tabela normal. 5 vezes. Leonardo fez as contas mentalmente. Era um mês de faturamento em um dia. Que tipo de equipamento? Um motor industrial dos anos 90. Tentamos resolver com nossa equipe interna, mas ninguém conseguiu. Disseram que você é o melhor em motores antigos. Leonardo hesitou. Algo na ligação era estranho. Empresas grandes como a Mototech tinham equipes de manutenção com dezenas de engenheiros. Por que chamar um mecânico de oficina pequena? Quem me recomendou? Pausa breve do outro lado. Não tenho essa informação. Apenas que seu nome veio da diretoria. Leonardo aceitou. O dinheiro pesou na decisão, mas também a curiosidade. Chegou ao prédio da Mototech às 2 da tarde. Vidro espelhado, 15 andares, segurança na recepção que pediu 3 formas de identificação. Andréia desceu para buscá-lo pessoalmente. Mulher de 40 e poucos anos, taier cinza, salto alto, prancheta na mão. Não sorriu. Não fez conversa. Apenas disse, me acompanhe, e entrou no elevador. 15º andar, último. Portas se abriram direto numa recepção privada. Piso de mármore. Quadros abstratos, e uma assistente que olhou para Leonardo de cima a baixo com expressão que ele não soube definir. Pena, curiosidade, medo. Ela está esperando. A assistente apontou para a porta dupla de madeira escura. Ela quem? A CEO. Leonardo entrou. O escritório era absurdamente grande. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira. Mesa de vidro. Sofás de couro. E no centro da sala, sobre um pedestal de metal, um motor industrial. Sujo, velho, claramente quebrado. Mas o que chamou atenção foi a mulher atrás da mesa. Valéria Carvalho tinha 45 anos e presença que ocupava espaços. Cabelos pretos presos num coque,
terno branco, batom vermelho, olhos que analisavam Leonardo como se estivesse calculando algo. Ela não se levantou, apenas apontou para o motor. Conserte este motor e eu me caso com você. Leonardo piscou. Desculpa? Valéria sorriu. Não era sorriso de brincadeira. Era sorriso de quem sabe algo que você não sabe. Estou oferecendo algo melhor que casamento, na verdade. Estou oferecendo verdade. Não entendi. Vai entender. Ela cruzou as pernas. Esse motor está quebrado há 3 meses. 6 engenheiros tentaram consertar. Nenhum conseguiu. Você tem até o final do dia. Leonardo se aproximou do motor. Reconheceu o modelo imediatamente. Série industrial GM dos anos 90, usado em linhas de produção. Confiável, mas peças descontinuadas. Por que esse motor está no seu escritório? Herança de família. Herança? Perguntas demais, Leonardo. Trabalhe. Ele percebeu que ela usou o primeiro nome dele. Não Senhor Ferreira. Não mecânico. Leonardo. Como se o conhecesse. Como sabe meu nome? Valéria olhou pela janela. Todo mundo tem passado, até motores. Comece. Leonardo abriu sua caixa de ferramentas. Mas antes, observou o escritório novamente. Na parede, entre os quadros abstratos, uma foto emoldurada. Preto e branco. Linha de produção antiga, operários em frente a máquinas. Anos 90, pela qualidade da foto. A assistente entrou com café. Colocou a xícara ao lado de Leonardo, mas não foi embora. Ficou no canto da sala, tablet na mão, anotando algo. Anotando o quê? Leonardo não estava fazendo nada ainda. Valéria atendeu uma ligação. Falou baixo, mas Leonardo ouviu fragmentos. Sim, ele está aqui. Não, ainda não percebeu. Quando for a hora. Leonardo começou a desmontar o motor. Trabalho metódico. Cada peça inspecionada. O problema era na bomba de combustível. Simples. Poderia consertar em 1 hora. Mas quando removeu a tampa do compartimento central, congelou. Dentro do motor, enroscada numa engrenagem, estava uma aliança de ouro. Leonardo pegou com cuidado, limpou a graxa, girou sob a luz. Tinha gravação por dentro. J.F. Pallis M.L., 1995. As iniciais do pai dele. João Ferreira. Ele se virou para Valéria. Ela estava olhando diretamente para ele, esperando. Encontrou algo interessante? Perguntou, com voz que já sabia a resposta. Leonardo segurou a aliança entre os dedos. A gravação estava gasta, mas legível. J.F. João Ferreira. M.L. Ele não sabia quem era. Sua mãe se chamava Silvia. Não tinha L no nome. Essa aliança estava aqui quando comprei o motor, disse Valéria, sem tirar os olhos dele. Herança de família, como eu disse. Minha família. Continue o trabalho, Leonardo. Você vai entender no tempo certo. Ele não continuou. Colocou a aliança no bolso e tirou o celular. Valéria não impediu. Assistente no canto da sala continuou anotando. Leonardo pesquisou. Mototech Industries histórico. Primeiro resultado, artigo de jornal de 2003. Empresa falida é adquirida por grupo de investidores. Rolou para baixo. Mototech, fundada em 1987 pela família Carvalho, enfrentou escândalo de fraude em 2002 e decretou falência em 2003. Fraude. Leonardo anotou mentalmente. Pesquisou mais fundo. Mototech, acidente 2004. O estômago revirou. Primeira notícia. Operário morre em acidente na linha de produção da Mototech. Data, 12 de março de 2004. Nome, João Ferreira, 38 anos. Causa, explosão de motor durante manutenção. A foto mostrava a fachada da fábrica antiga. E no canto pequena, a foto do pai dele. Rosto que Leonardo mal lembrava, mas reconheceu. Ele trabalhava aqui, disse Leonardo, voz baixa. Valéria se levantou. Caminhou até a janela. Trabalhava. Era o melhor operador que tivemos. Entendia máquinas como ninguém, igual a você. E morreu consertando um motor. Morreu descobrindo uma verdade. Leonardo trancou a tela do celular.
Olhou para o motor no pedestal, modelo idêntico ao da foto do acidente. Esse é o motor? Não, mas é da mesma linha, da mesma época, do mesmo problema. Valéria voltou para a mesa, abriu gaveta, tirou o envelope amarelado. Seu pai não morreu em acidente, Leonardo. Ele foi morto porque viu algo que não deveria ter visto. Silêncio pesado. Leonardo pegou o envelope. Dentro, documentos técnicos, relatórios de inspeção, assinatura no rodapé, João Ferreira, operador-chefe, data 5 de março de 2004, uma semana antes da morte. O que é isso? Evidência de fraude industrial, motores defeituosos sendo certificados como seguros, peças de qualidade inferior sendo vendidas como premium. Seu pai descobriu. Documentou tudo, me procurou porque eu era estagiária de engenharia na época. Pediu ajuda para entender os números. Leonardo leu o relatório. Termos técnicos que ele entendia perfeitamente. Tolerâncias fora do padrão, materiais trocados, testes adulterados. Era fraude sistemática, milhões em prejuízo para clientes, risco de explosões, acidentes, mortes. Se ele denunciou, por que nada aconteceu? Porque ele morreu antes de denunciar, e eu... Valéria hesitou. Primeira vez que pareceu vulnerável. Eu era jovem, 22 anos. Apavorada. Quando soube que ele tinha morrido, escondi os documentos, fugi. Deixei a empresa, passei 15 anos trabalhando em outras corporações, juntando dinheiro, construindo carreira. E quando a Mototec faliu, eu voltei. Comprei ela, reestruturei. E agora vou consertar o erro que cometi. Por que agora? Por que 20 anos depois? Valéria apontou para a foto na parede. Reconhece alguém? Leonardo se aproximou. Olhos percorreram os rostos dos operários. No centro, mais jovem, mais inconfundível, João Ferreira. E ao lado, uma mulher de 20 e poucos anos, jaleco de engenheira, sorrindo. Levou um segundo para reconhecer. Você, eu, no meu 3º mês de estágio. Seu pai me ensinou mais sobre motores em 2 meses do que a faculdade inteira. Era paciente, gentil, apaixonado pelo trabalho. Ela voltou para a mesa, e eu o matei sendo covarde. A porta se abriu sem aviso. Um homem entrou, 50 e poucos anos, terno azul marinho, pasta de couro na mão. Olhou para Leonardo, depois para Valéria. Precisamos conversar, agora. Ricardo, eu estou no meio de... Agora, Valéria. O tom não aceitava recusa. Valéria suspirou. Leonardo, esse é Ricardo Almeida, nosso diretor jurídico. Ricardo não cumprimentou. Apenas olhou para Leonardo com expressão que parecia... Culpa? Medo? Você não deveria estar aqui, disse Ricardo. Ele tem todo o direito de estar aqui, respondeu Valéria, voz dura. Direito? Valéria, se os Carvalho descobrirem que você trouxe o filho de João Ferreira para dentro desta empresa... Os Carvalho? Leonardo interrompeu. Quem são os Carvalho? Ricardo e Valéria trocaram olhar. Foi Ricardo quem respondeu. A família que fundou esta empresa, a família que orquestrou a fraude e a família que matou seu pai. Leonardo sentou. Pernas falharam. Matou. Você está dizendo que foi assassinato. Explosão não foi acidental? Ricardo abriu a pasta, tirou o laudo técnico. Peritos na época concluíram falha mecânica, mas eu estava lá naquele dia. Era subordinado do seu pai. Vi ele fazer manutenção 1000 vezes. Ele não cometia erros, e não comete erro que causa explosão perfeitamente cronometrada para quando ele está sozinho na sala. Valéria pegou outro documento da gaveta, artigo de jornal interno da empresa, 2004. Empresa lamenta perda de operário dedicado. Falha humana causou tragédia. Falha humana, Leonardo repetiu com amargura. Eles encobriram tudo, disse Valéria. Arquivaram investigação em 48 horas, pagaram indenização mínima para sua mãe, fecharam a fábrica 6 meses depois e alegaram reestruturação. Mas a verdade, estavam destruindo evidências. E você sabia disso tudo? Suspeitava. Não tinha provas. Até 5 anos atrás. Ricardo continuou. O patriarca da família, Antônio Carvalho,
Morreu em 2020. Deixou diário. Valéria conseguiu acesso através de meios legais complicados. O diário confessa tudo. A fraude, a ordem de eliminar João Ferreira, os subornos, tudo. Leonardo olhou para os dois. Por que me trouxeram aqui? Por que agora? Valéria sentou na beirada da mesa perto dele. Porque eu me casei com o filho de Antônio Carvalho, Marcelo. Fui casada há 10 anos sem saber que meu marido era filho do homem que ordenou a morte do seu pai. Quando descobri, me divorciei. Mas Marcelo quer a empresa de volta. Está processando. Alega que eu roubei o legado da família dele. E se ele vencer? Ela pausou. Tudo isso some. As provas, a verdade, a justiça. E eu sirvo como o quê? Testemunha? Símbolo? Você serve como a prova de que eu estava do lado certo o tempo todo. Filho da vítima ao meu lado valida minha versão. Mas mais que isso, Valéria apontou para o motor. Você é o único que pode entender os relatórios técnicos do seu pai bem o suficiente para explicar em tribunal. Engenheiros mentem com jargão. Você fala a verdade que jurados entendem. Leonardo ficou em silêncio por longo tempo. Finalmente, você não me chamou para honrar meu pai, me chamou para se salvar. Valéria não negou. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Leonardo se levantou. Eu preciso pensar. Você tem 3 dias, disse Valéria. Na sexta-feira acontece a reunião do conselho, decisão sobre o processo. Se você não estiver lá, Marcelo vence. A empresa volta para a família Carvalho. E tudo que seu pai tentou expor, morre com ele. Já de 3 dias para decidir se vira peça num jogo corporativo. 3 dias para decidir se quer justiça. Leonardo pegou o relatório do pai. Dobrou e guardou no bolso junto com a aliança. Vou levar isso. Ricardo deu um passo à frente. Isso é evidência. Não pode sair daqui. Então me processe. Leonardo foi em direção à porta. Leonardo, espera. A voz de Ricardo soou diferente, mais baixa, quebradiça. Eu trabalhava com seu pai. Nós éramos amigos. Ele me mostrou a fraude primeiro, antes de mostrar para Valéria. Me pediu para testemunhar e eu... Ele desviou o olhar. Eu disse não. Disse que tinha família para sustentar, que não podia arriscar o emprego. 1 semana depois, ele estava morto. Silêncio denso. Você é covarde então, disse Leonardo. Sou. E vivi 20 anos com esse peso. Todos os dias olho no espelho e vejo o homem que deixou o amigo morrer sozinho. Por isso estou aqui agora. Por isso ajudei Valéria a comprar a empresa. Por isso juntei todas as provas. Não é para me redimir. Redenção não existe para o que eu fiz. É para que seu pai não tenha morrido calado. Leonardo olhou para Ricardo por longo tempo. Viu o que reconheceu. Um homem destruído por escolhas antigas. Se eu fizer isso, Leonardo disse, não é por você, nem por ela. É pelo meu pai. Só por ele. É tudo que pedimos, respondeu Valéria. Leonardo saiu do prédio às 6 da tarde. Céu alaranjado, trânsito pesado. Entrou na Hilux e ficou sentado, imóvel por 10 minutos. Mãos no volante, mente acelerada, aliança no bolso queimava como brasa. Pegou o celular, ligou para a oficina. Marcos, fecha tudo hoje, vou tirar uns dias. Tudo bem, chefe? Você nunca tira folga. Agora vou tirar. Desligou. Olhou para o prédio espelhado da Mototec. 15º andar. Janelas iluminadas. Valéria provavelmente ainda estava lá, planejando, calculando, usando ele como peça. Mas ela tinha razão sobre uma coisa. As duas verdades podiam coexistir. Ela queria se salvar e ele queria justiça. Por ora, os objetivos alinhavam. Leonardo dirigiu para casa no piloto automático, mente longe, pensando no pai, nas memórias fragmentadas, mãos sujas de graxa, cheiro de óleo, e agora uma nova camada. Homem que descobriu crime, homem que tentou fazer a coisa certa, homem que morreu por isso. Herói, vítima, as duas coisas. Chegou ao prédio dele às 7h30. Estacionou. Subiu as escadas até o 3º andar, mas quando colocou a chave na fechadura, a porta abriu sozinha.
não estava trancada. Leonardo entrou devagar. Luz da sala estava acesa. Ele sempre apagava tudo antes de sair. A sala estava destruída. Sofá revirado, almofadas rasgadas, livros jogados no chão, gavetas abertas, papéis espalhados. E na parede branca, com tinta spray vermelha, letras grandes. Esqueça o passado ou você é o próximo. Leonardo sentiu o sangue gelar. Pegou o celular para ligar para a polícia, mas parou. Olhou ao redor novamente. Laptop que ficava na mesa tinha sumido. HD externo também. Qualquer coisa que pudesse conter informação digital, levada. Mas, curiosamente, TV estava intacta. Som também. Coisas de valor, ignoradas. Não era roubo, era recado. Leonardo fotografou tudo. Depois ligou para Valéria. Ela atendeu no primeiro toque. Alguém invadiu minha casa. Pausa curta. Você está bem? Estou, mas levaram meus eletrônicos. E deixaram uma ameaça na parede. Que tipo de ameaça? Leonardo leu o recado. Ouviu Valéria soltar ar longo. Marcelo, tem que ser ele. Ele sabe que você esteve aqui. Como ele saberia? Porque alguém aqui conta para ele. Sempre contou. É assim que ele se mantém informado sobre cada movimento meu. Voz dela estava tensa. Leonardo, você não pode ficar aí. Vem para minha casa. Tenho segurança. Eu não vou me esconder. Não é se esconder. É se manter vivo o suficiente para testemunhar na sexta. Leonardo olhou para o recado na parede novamente. Letras vermelhas. Ameaça clara. Seu ex-marido é perigoso o suficiente para matar? A família dele matou seu pai. O que você acha? Leonardo pensou. Depois, vou para o hotel. Mando o endereço depois. Leonardo. Valéria, eu não confio em você completamente ainda. Não vou colocar minha vida nas suas mãos. Ela não discutiu. Justo. Mas toma cuidado. Se acontecer algo, liga para Ricardo também. Ele mora perto da sua região. Leonardo desligou. Pegou muda de roupa, documentos, ferramentas essenciais. Encheu mochila. Olhou pela janela antes de sair, checando se alguém vigiava. Rua vazia. Mas isso não significava nada. Saiu rápido, trancou a porta, inútil, mas fez mesmo assim. Desceu pelas escadas de serviço. No carro, enquanto dirigia para a zona oeste procurando hotel, a raiva começou a substituir o medo. Alguém entrou na casa dele. Ameaçou ele. Tentou intimidar, achando que ele ia recuar, achando que ia esquecer. Mas tinham subestimado algo. Leonardo Ferreira passara 20 anos sem saber a verdade sobre a morte do pai. 20 anos acreditando em acidente. 20 anos carregando vazio. Agora que sabia a verdade, ninguém ia tirar isso dele. Ameaça não, medo não, nada. Ele ia para aquela reunião na sexta-feira, ia testemunhar, ia olhar nos olhos da família Carvalho e contar o que o pai dele descobriu. E se quisessem silenciar ele, como silenciaram o pai, teriam que fazer na frente de conselho inteiro, advogados e gravações. Leonardo achou o hotel discreto. Check-in com dinheiro, sem cartão. Quarto no quarto andar. Trancou porta, colocou cadeira encostada. Não dormiria fácil, mas dormiria pronto. Na sexta, guerra começava. E dessa vez, um Ferreira não morreria calado. Quinta-feira, um dia antes da reunião. Leonardo não dormiu direito. Cada barulho no corredor do hotel o acordava. Às 6 da manhã, desistiu de tentar. Café no quarto, banho longo, mente planejando o que diria na reunião. Mas quanto mais pensava, mais perguntas surgiam. Por que Valéria esperou tanto? Por que não expôs tudo antes? Por que precisava especificamente dele? Ele pegou o celular e ligou para ela. Leonardo, tudo bem? Preciso de respostas. Todas. Agora. Pausa. Depois. Vem para a empresa. 8 horas. Estarei sozinha no escritório. Como garante que seu ex-marido não vai estar esperando? Porque ele não é idiota o suficiente para invadir minha empresa em plena luz do dia. Invasão de casa é anônima. Invasão aqui fica em câmeras, registros, testemunhas. Fazia sentido.
Leonardo concordou. Chegou à Mototec às 8h15. Mesmo segurança da recepção. Mesmo elevador. 15º andar. Mas desta vez, a assistente não estava lá. Apenas Valéria, atrás da mesa, com olheiras que não tinha antes. Você parece cansada, disse Leonardo. Não durmo direito há 5 anos, desde que descobri a verdade. Ela apontou para a cadeira. Senta, vou te contar tudo, sem filtros. Leonardo sentou, cruzou os braços, esperou. Valéria respirou fundo. Quando seu pai morreu, eu tinha 22 anos. Era estagiária. Estava apavorada. Peguei os documentos que ele me deu e escondi. Saí da empresa 1 semana depois. Fui para São Paulo, trabalhei em outras corporações, construí carreira. Me casei aos 28. O noivo era Marcelo Carvalho, filho do dono da antiga Mototec. Você se casou com o filho do homem que mandou matar meu pai? Eu não sabia. Marcelo nunca falou sobre o passado da empresa. Dizia que o pai tinha vendido tudo e se aposentado. Eu acreditei. Vivemos 10 anos casados, sem filhos, relacionamento frio, mas funcional, até que o sogro morreu. Antônio Carvalho, infarto fulminante. Quando fomos limpar a casa dele, encontrei um diário. Estava escondido num cofre no escritório. Ela abriu gaveta, tirou o caderno de capa preta, colocou sobre a mesa. Lê. Leonardo pegou. Abriu em página marcada. Letra trêmula de homem velho. 12 de março de 2004. Problema resolvido. João Ferreira não vai mais ameaçar a empresa. Augusta cuidou de tudo. Explosão pareceu acidental. Polícia arquivou. Funcionários acreditaram. Viúva aceitou indenização. Tudo limpo. Mas eu não durmo. Vejo o rosto dele. Vejo os filhos dele. Que Deus me perdoe. Leonardo fechou o caderno. Mãos tremiam. Augusta, ele disse. Quem é Augusta? Minha ex-sogra, esposa de Antônio, a verdadeira chefe da família. Antônio era o rosto, mas Augusta tomava decisões. Valéria pegou outro documento. Quando li o diário, confrontei Marcelo. Exigi explicações, ele negou tudo, disse que o pai estava senil, escrevendo fantasias, mas eu sabia que era verdade, então investiguei sozinha, contratei detetive particular. Encontrei registros de pagamentos estranhos nos livros contábeis antigos da empresa, pagamentos para consultores externos que não existiam. Um deles, 2 dias após a morte do seu pai, R$50 mil. Em 2004, era muito dinheiro. Leonardo sentiu náusea. Me divorciei de Marcelo 6 meses depois de descobrir, mas ele não aceitou. Lutou pelo divórcio durante 3 anos. Quando finalmente consegui, ele jurou que ia me destruir. E é exatamente o que ele está fazendo agora. É processando para retomar a empresa. Não só isso. Valéria pegou o laptop, girou para Leonardo ver. E-mails na tela. Ele tem provas fabricadas. E-mails falsos que mostram que eu sabia da fraude desde o estágio, que eu participei ativamente, que escondi evidências não por medo, mas por cumplicidade. Leonardo leu. Os e-mails pareciam reais, datas, assinaturas digitais, conversas detalhadas entre Valéria, estagiária, e Antônio Carvalho, sobre como encobrir defeitos nos motores. Isso é falso. Eu sei, você sabe. Mas júri vai saber, perícia forense vai provar. Marcelo tem dinheiro, tempo e especialistas. Ele plantou essas evidências em servidores antigos da empresa que foram recentemente recuperados. Toda a narrativa dele é: eu sou a vilã que roubou a empresa da família dele e agora estou tentando destruir o legado deles, expondo fraudes inventadas. Leonardo encostou na cadeira. E eu sou o quê nessa história? A prova de que você está do lado certo? Você é o filho da vítima. Se você testifica a favor de mim, validando os documentos do seu pai, a narrativa de Marcelo desmorona, porque filho não defende assassinos do próprio pai. É óbvio demais. Júri vai perceber. Você está me usando. Estou. Valéria não mentiu. Mas você também está me usando. Você quer justiça para seu pai. Eu posso dar, mas só se eu vencer.
Se Marcelo vencer, ele enterra tudo. Os documentos, o diário, a verdade. E seu pai vira apenas mais um operário morto em acidente industrial. Leonardo ficou em silêncio. Odiava admitir, mas ela tinha razão. As motivações eram egoístas de ambos os lados, mas o resultado era o mesmo: verdade exposta. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Valéria, voz mais baixa. Marcelo não agiu sozinho na invasão da sua casa. Ele não tem coragem para isso, mas a mãe dele tem. Augusta. Ela tem 78 anos, mas continua afiada, continua controlando os filhos. Foi ela quem ordenou a morte do seu pai. Foi ela quem orquestrou a fraude. E vai ser ela quem estará na reunião amanhã. Leonardo sentiu algo mudar dentro dele. Não era mais medo, era foco, clareza. Eu quero olhar nos olhos dela. Vai poder. Ela é membro emérita do conselho, sempre está nas reuniões importantes. E eu quero ouvir da boca dela porque meu pai morreu. Valéria hesitou. Leonardo, ela nunca vai confessar, não publicamente. Então eu faço ela confessar. Como? Leonardo pensou. Depois, você disse que tem o diário do marido dela, que tem os registros de pagamento. Isso é suficiente? Para processo civil, sim. Para criminal, não. Prescrição. Passaram 20 anos. Então ela não pode ser presa? Não pelo assassinato, mas pode perder a empresa, a reputação, o legado. Para uma mulher como Augusta, é pior que prisão. Leonardo se levantou. Caminhou até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas vivendo vidas sem saber que em escritórios como aquele, decisões sobre vida e morte eram tomadas por dinheiro. Eu vou amanhã, disse. Vou testemunhar. Vou mostrar os documentos do meu pai. Vou contar a história dele. E se Augusta Carvalho estiver lá, vou fazer ela me ouvir. Valéria se levantou também. Obrigada. Não me agradeça. Não estou fazendo isso por você. Eu sei. Ricardo entrou na sala. Parecia agitado. Marcelo acabou de chegar no prédio. Está subindo. Valéria e Leonardo trocaram um olhar. Ele não pode entrar aqui sem autorização, disse Valéria. Ele tem ações minoritárias. Tecnicamente ainda é sócio. Pode entrar. Ricardo olhou para Leonardo. Você não deveria estar aqui quando ele chegar. Por quê? Com medo que ele faça algo. Medo que ele te reconheça. Se ele souber que você é filho de João Ferreira antes da reunião, vai preparar contra-ataque. Fazia sentido. Leonardo assentiu. Pegou mochila. Saída de emergência, apontou Ricardo. Escadas ao fundo do corredor. Sai direto no estacionamento. Leonardo foi, mas antes de sair, olhou para trás. Valéria estava na janela, postura rígida, esperando a chegada do ex-marido. Mulher lutando guerra sozinha há 5 anos. Leonardo não simpatizava com ela completamente, mas respeitava a batalha. Amanhã ele entraria nessa guerra também. E diferente do pai, ele não morreria calado. Sexta-feira, 10 da manhã. Leonardo entrou na sala de reuniões do 15º andar. Mesa oval de mogno, cadeiras de couro, janelas com vista panorâmica e 7 pessoas esperando. Valéria estava na cabeceira. Terno preto, cabelo preso, expressão controlada. Ricardo ao lado dela, pasta aberta, documentos organizados. 5 membros do conselho ocupavam as laterais. 3 homens, 2 mulheres, todos acima dos 60 anos, roupas caras, olhares calculistas. E na outra extremidade da mesa, sozinha, uma mulher de cabelos brancos impecavelmente penteados, colar de pérolas, mãos cruzadas sobre a mesa. Augusta Carvalho. Ela olhou para Leonardo quando ele entrou. Olhar que avaliava, media, julgava. Olhar que via peças de xadrez, não pessoas. Quem é esse? Perguntou, voz fina, mas firme. Leonardo Ferreira, disse Valéria. Especialista em motores industriais. Está aqui para validar documentação técnica. Ferreira. Augusta repetiu o sobrenome devagar. Depois sorriu. Sorriso que não chegou aos olhos. Nome comum. Leonardo sentou na cadeira que Ricardo indicou, ao lado de Valéria, frente a frente com Augusta. A mesa entre eles parecia quilômetros e centímetros ao mesmo tempo.
Um dos membros do conselho, homem de 70 anos, cabelo grisalho, terno cinza, limpou a garganta. Podemos começar? Valéria assentiu. Obrigada pela presença de todos. Como sabem, estamos aqui para resolver definitivamente a questão do processo movido por Marcelo Carvalho contestando minha gestão da Mototec. Trouxe evidências que comprovam que esta empresa foi construída sobre fraude sistemática nos anos 90 e início dos anos 2000, e que essa fraude resultou em pelo menos uma morte. Silêncio pesado. Augusta não se moveu. Acusações sérias exigem provas sérias. Tenho provas. Valéria acenou para Ricardo. Ele distribuiu pastas para cada membro. Dentro, cópias do relatório técnico de João Ferreira, cópias do diário de Antônio Carvalho, registros de pagamentos suspeitos. Leonardo observou cada pessoa lendo. Expressões mudando. Desconforto. Surpresa. Alguns olhares para Augusta, que permanecia impassível. Isso não prova nada, disse Augusta, após minutos de silêncio. Relatório de funcionário descontente fazendo acusações. Diário de homem no final da vida, possivelmente senil, escrevendo fantasias. Pagamentos que podem ter sido para qualquer serviço legítimo. Valéria apontou para Leonardo. Por isso, trouxe alguém que pode explicar tecnicamente. Leonardo, pode detalhar o que seu pai documentou? Leonardo se levantou. Todas as atenções nele. Pegou uma cópia do relatório. João Ferreira era operador-chefe de linha de produção. Ele notou que motores certificados como Classe A estavam apresentando falhas características de peças Classe C. Defeitos em válvulas, tolerâncias fora do padrão, materiais de qualidade inferior. Ele fez testes, documentou números, comparou com especificações técnicas originais. A conclusão é irrefutável. Alguém estava trocando peças durante produção e certificando produtos defeituosos. Uma das membros do conselho, mulher de 60 e poucos anos, levantou a mão. Mas isso foi há 20 anos. A empresa faliu, foi reestruturada. Por que isso importa agora? Porque a fraude causou mortes, Leonardo continuou. E porque a pessoa que descobriu foi eliminada para silenciar a verdade. Augusta bateu a mão na mesa. Não com força, mas com precisão. Som seco que cortou o ar. Acusação grave. Você está dizendo que eu mandei matar alguém? Estou dizendo que João Ferreira morreu convenientemente uma semana depois de documentar a fraude e que o diário do seu marido confessa exatamente isso. Diário que pode ser falsificado. Perícia pode confirmar a autenticidade, disse Ricardo. Já enviei para análise. Resultados confirmam. Letra autêntica, tinta da época, papel dos anos 2000. Augusta ficou em silêncio por segundos que pareceram minutos. Depois sorriu novamente. Aquele sorriso frio. Mesmo que tudo isso seja verdade, o que muda? João Ferreira não volta. Eu não posso ser processada criminalmente. Prescrição de 20 anos. E civilmente. Ela olhou para os membros do conselho. Vocês realmente querem destruir o legado desta empresa? Expor isso publicamente? 400 empregos. Reputação de décadas, contratos com clientes importantes, tudo ruindo porque querem justiça para um homem que morreu há 2 décadas? O argumento pesou na sala. Leonardo viu. A hesitação nos rostos, a matemática fria. Um homem morto versus 400 famílias vivas. Ele tinha razão, disse um dos membros. Homem magro, óculos, voz hesitante. É terrível o que aconteceu. Mas expor isso agora, o custo é alto demais. Outro membro concordou. Talvez seja melhor acordar. Indenização privada para o filho. Marcelo retira o processo. Todos seguem em frente. Leonardo sentiu raiva fervendo. Seguir em frente? Meu pai foi assassinado e vocês querem acordar? Seu pai, disse Augusta, voz suave como veneno. Era um homem instável. Tinha problemas com álcool. Histórico de comportamento errático. Ele causou o próprio acidente por negligência. Isso é mentira. É o que está no relatório oficial.
Peritos concluíram falha humana. Peritos comprados. Prove. Leonardo abriu a boca, mas não tinha prova disso. Apenas suspeitas. Augusta sabia e estava usando. Ela continuou, voz ganhando força. Vocês acham que justiça traz paz? Não traz. Traz apenas mais dor. João Ferreira não volta. Expor isso destrói empresa, destrói empregos. Vale a pena sacrificar o presente pelo passado? A sala estava dividindo. Leonardo via, metade convencida pelo argumento pragmático de Augusta. A outra metade desconfortável, mas calada. Valéria estava perdendo. E então um dos membros do conselho se levantou. Homem que tinha ficado calado até agora. Cabelo completamente branco, mãos tremendo levemente. Leonardo lembrou. Senhor Álvaro, segundo o outline. Eu preciso dizer algo, disse Senhor Álvaro, voz quebradiça. Antes que seja tarde demais. Augusta olhou para ele. Álvaro, sente-se. Não. Ele ficou de pé. Eu fui engenheiro-chefe na época. Eu recebi ordem direta da senhora, Augusta, para resolver o problema João Ferreira. Eu não sabia que significava assassinato. Eu pensei que seria demissão, transferência, qualquer coisa. Mas quando vi a investigação ser arquivada em 48 horas, quando vi a viúva ser pressionada a aceitar indenização mínima, eu soube e me calei, porque tinha medo, porque era covarde. Silêncio absoluto. Augusta não desmoronou. Álvaro, você está inventando memórias. Tinha 70 anos. Não confia mais na própria mente. Tenho 72 e minha mente está perfeitamente clara. Ele olhou para outros membros. Todos nós sabíamos. Todos fingimos que não sabíamos, porque era conveniente, porque a empresa pagava bem, porque fechar os olhos era mais fácil. Outra membra se levantou. A mulher de 60 e poucos, doutora Mônica, segundo o outline. Eu também preciso confessar, disse ela, voz firme. Eu era médica legista contratada pela empresa na época. Assinei o atestado de óbito de João Ferreira como acidente, mas fui pressionada. Superiores comprados pela família Carvalho me ameaçaram. Disseram que eu perderia licença médica se não assinasse. Eu assinei e carreguei essa culpa por 20 anos. A sala virou. Augusta, pela primeira vez, pareceu desconfortável. Mas antes que alguém pudesse falar, a porta se abriu. Marcelo Carvalho entrou. 50 e poucos anos, terno impecável, cabelo grisalho nas têmporas, expressão dura. Ele olhou para a mãe, depois para Valéria, depois para Leonardo. E sorriu. Desculpa o atraso, mas não queria perder isso. Augusta se levantou. Marcelo, o que você está fazendo? Terminando o que deveria ter terminado anos atrás. Ele colocou o pendrive sobre a mesa. Gravações, 20 anos delas. Conversas entre eu e a senhora mãe, incluindo uma de 2019, onde a senhora confessa explicitamente ter ordenado a morte de João Ferreira, porque ele ameaçava destruir o que levamos décadas para construir. O mundo parou. Augusta empalideceu, pela primeira vez genuinamente abalada. Você não faria isso. Já fiz. Cópias foram enviadas para Ministério Público, imprensa e órgãos reguladores. Esta manhã, às 7 horas. Augusta ficou de pé segurando a mesa. Você traiu sua própria família. Família? Marcelo riu sem humor. Você me usou a vida inteira. Me forçou a mentir, encobrir, participar de crimes. Eu tinha 25 anos quando você mandou matar João Ferreira. 25, e me fez cúmplice dizendo que era proteger negócio da família. Eu carreguei essa culpa por 20 anos, acordando todo dia sabendo que um homem morreu porque eu não tive coragem de dizer não para você. Eu protegi você, protegi todos nós. Você nos destruiu. Marcelo olhou para Leonardo e destruiu a família dele, por ganância, por orgulho, por controle. Augusta virou para os membros do conselho. Vocês vão acreditar nele, no filho ressentido que sempre foi fraco demais para liderar? Mas ninguém respondeu. O silêncio era a resposta suficiente. Augusta mudou de estratégia.
Olhou para Leonardo, voz suavizando. Leonardo, você quer justiça? Eu te dou 10 milhões de reais, indenização completa. Você reconstrói sua vida, abre empresa maior, realiza sonhos que seu pai nunca pôde realizar. Tudo o que você precisa fazer é sair desta sala e esquecer. Leonardo sentiu o peso da oferta. 10 milhões. Era a vida inteira de trabalho, segurança, futuro. Você acha que dinheiro apaga assassinato? Acho que dinheiro constrói futuro. Vingança só destrói. Olha para o Marcelo. Ele me traiu, expôs a própria mãe. E vai ganhar o quê? Satisfação? Por quanto tempo? Uma semana? Um mês? Depois volta a culpa, o vazio, a sensação de ter destruído tudo. Marcelo desviou o olhar. Augusta tinha acertado algum nervo. Ela continuou focando em Leonardo. Seu pai está morto. Nada que você fizer hoje muda isso. Mas você está vivo, jovem, com toda a vida pela frente. Vale a pena jogar isso fora por vingança? Leonardo olhou para Valéria. Ela não disse nada. Apenas segurava o olhar dele, respeitando que era a decisão dele. Ele olhou para Ricardo, homem que viveu 20 anos com culpa de ter sido covarde. Olhou para Sr. Álvaro e Doutora Mônica, pessoas que finalmente encontraram coragem de confessar. Olhou para Marcelo, filho que destruiu a mãe para se libertar, e olhou para Augusta, mulher de 78 anos que ordenou morte para proteger império, que não demonstrava remorso, apenas pragmatismo. Meu pai, disse Leonardo, voz firme, tentou fazer a coisa certa e morreu por isso. Se eu aceitar seu dinheiro, se eu me calar, ele morreu em vão. E eu me torno tão covarde quanto todos que se calaram nos últimos 20 anos. Augusta fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha a aceitação fria. Então você escolhe destruição, sua e minha. Escolho verdade. A porta se abriu novamente. 2 policiais entraram, seguidos por uma mulher de terno com um distintivo de promotora. Augusta Carvalho, disse a promotora. Sim. Está sendo intimada a depor sobre assassinato de João Ferreira, fraude industrial e obstrução de justiça. Embora alguns crimes estejam prescritos, outros não. E as gravações fornecidas esta manhã são suficientes para processo criminal. Augusta não resistiu, não chorou, não implorou. Apenas pegou a bolsa e foi em direção à porta com a dignidade fria de quem sabia que o jogo tinha acabado. Mas antes de sair, parou ao lado de Leonardo. Você acha que ganhou, mas vai descobrir algo nos próximos meses. Vai descobrir quem seu pai realmente era. E vai entender que verdade não é tão simples quanto você pensa. O que isso significa? Augusta sorriu. Pergunte a Valéria. Pergunte o que seu pai planejava fazer. Pergunte por que ele realmente me procurou naquela semana. E saiu, escoltada. Leonardo virou para Valéria. Do que ela está falando? Valéria hesitou. Olhou para os membros do conselho, para Ricardo, para Marcelo. Não aqui, depois. Não, agora. Marcelo interferiu. Leonardo, tem algo que você precisa saber. Algo que minha mãe nunca contou. Algo que nem Valéria sabe completamente. Valéria franziu a testa. Marcelo, não... Seu pai não ia apenas denunciar a fraude. Ele ia sabotar a fábrica inteira, explodir ela, à noite, quando estivesse vazia. Ele estava desesperado, furioso. Achava que exposição pública não seria suficiente. Queria destruição total. Minha mãe descobriu, e por isso o eliminou. Não para proteger dinheiro, para evitar que dezenas de pessoas morressem na explosão. Leonardo congelou. Você está mentindo. Estou dizendo o que minha mãe sempre justificou. Não sei se é verdade. Não há provas, mas é a versão dela. E ela acreditava nisso quando ordenou a morte do seu pai. Ricardo se levantou. Isso é invenção. João nunca faria isso. Você tem certeza? Perguntou Marcelo. Você realmente conhecia ele tão bem? A sala ficou em silêncio. Leonardo sentiu o chão desaparecer. Não sabia se era verdade ou mentira. Mas a dúvida tinha sido plantada. Valéria tocou o braço dele. Leonardo, não importa o que seu pai planejava ou não.
O que importa é que ele foi assassinado. Não houve julgamento, não houve justiça. Augusta tomou decisão unilateral de executar um homem. Mas se ele ia explodir a fábrica, não sabemos se ia. Só temos a palavra de quem o matou. Assassinos sempre justificam. Leonardo olhou para o pendrive na mesa. Gravações de Marcelo, evidências. Mas também versão de Augusta, justificativas, racionalizações. Quem era João Ferreira? Herói? Vítima? Vingador perigoso? Leonardo percebeu algo devastador. Nunca saberia. 20 anos tinham passado. Testemunhas mentiam. Memórias falhavam. Verdade se perdia. Tudo o que restava eram escolhas. E ele tinha escolhido justiça, mesmo imperfeita, mesmo incompleta. Eu quero ouvir as gravações, disse Leonardo. Todas elas. Quero saber exatamente o que Augusta confessou. Marcelo pegou o pendrive. Pode ficar com elas, mas te aviso, algumas verdades machucam mais do que mentiras. Leonardo pegou o pendrive, guardou no bolso, ao lado da aliança do pai. 2 peças de um homem que ele nunca conheceu completamente, e talvez nunca conheceria. 3 meses depois, Leonardo sentou na sala de audiências do tribunal, mesmo lugar onde tinha visto Augusta Carvalho ser sentenciada. 25 anos de prisão. Fraude empresarial, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça. O assassinato em si tinha prescrito, mas outros crimes não. Augusta recebeu a sentença sem lágrimas, sem pedidos de perdão. Apenas olhou para Leonardo uma última vez e disse: "Você escolheu verdade, agora viva com ela." As palavras ecoavam. Marcelo tinha feito acordo de delação premiada. Testemunhou contra a mãe. Recebeu pena suspensa e liberdade condicional. Ele e Valéria não voltaram a se falar. Divórcio finalmente finalizado. Ele mudou de nome, saiu do país. Leonardo ouviu que estava na Europa, tentando recomeçar longe de tudo. Sr. Álvaro e Doutora Mônica enfrentaram consequências éticas. Perderam títulos, foram publicamente expostos, mas não foram criminalmente processados. Prescrição protegia os covardes também. Ricardo permaneceu como diretor jurídico da Mototec, mas algo nele tinha mudado. Não era mais o homem curvado pela culpa. Era homem que tinha confessado, enfrentado e sobrevivido. Ele e Leonardo desenvolveram respeito mútuo, não amizade, mas reconhecimento. 2 homens tentando consertar erros antigos. Valéria assumiu a Mototec completamente, sem contestações. A empresa foi reestruturada, transparência total, auditoria externa, novos contratos com cláusulas de ética rigorosas, 400 empregos preservados. Ela havia vencido, mas vitória tinha gosto amargo. Leonardo recebeu indenização histórica, 15 milhões de reais, dinheiro que não queria, mas aceitou. Usou parte para abrir oficina nova, maior, mais moderna. Ferreira em Associados, mecânica industrial. Contratou ex-funcionários da Mototec que foram demitidos durante reestruturação. Deu empregos, construiu algo, mas as perguntas permaneciam. Quem era João Ferreira? Herói que morreu tentando expor crimes? Ou vingador que planejava explodir fábrica? Leonardo passou semanas ouvindo as gravações de Marcelo. Horas de conversas entre mãe e filho, Augusta justificando, racionalizando. Em uma gravação de 2019, ela disse: "João Ferreira não era santo. Ele me procurou uma semana antes de morrer. Mostrou os explosivos que tinha comprado. Diz que ia destruir tudo se não expuséssemos a fraude publicamente. Eu não podia deixar. Ele ia matar pessoas inocentes, seguranças noturnos, funcionários de limpeza. Então eu fiz o que tinha que fazer." Verdade? Mentira? Justificativa de assassina? Leonardo nunca saberia. Até que, numa tarde de sábado, 3 meses após o julgamento, recebeu correspondência registrada. Remetente, escritório de advocacia que nunca tinha ouvido falar. Dentro do envelope, carta manuscrita. E uma nota do advogado,
Carta deixada por sua mãe, Silvia Ferreira, falecida em 2018. Instruções eram entregar ao senhor apenas se a verdade sobre João viesse à tona. Monitoramos notícias, vimos julgamento, cumprimos vontade dela. Leonardo abriu a carta com mãos tremendo. A letra da mãe, familiar, trêmula, escrita por alguém doente. Meu querido Leonardo, se você está lendo isso, então finalmente descobriu a verdade sobre seu pai, sobre como ele morreu. Eu sempre soube que um dia você saberia. João era homem de princípios, e princípios deixam rastros. Preciso te contar algo que nunca tive coragem de dizer em vida, algo que vai mudar como você vê seu pai, como vê a mim, como vê tudo. João descobriu a fraude em fevereiro de 2004. Veio para casa transtornado, furioso. Disse que ia denunciar. Eu apoiei. Achei que era o certo. Mas eles o ameaçaram. Augusta Carvalho pessoalmente foi em nossa casa. Disse que se ele denunciasse, nós perderíamos tudo. Ele seria preso por roubo de documentos confidenciais. Eu seria demitida do hospital onde trabalhava. Ela tinha influência lá. E você, com 12 anos, seria colocado em orfanato enquanto lidávamos com processos. João recuou. Por você, para te proteger. Mas a raiva o consumia. Ele começou a planejar vingança. Comprou explosivos. Planejou sabotar a fábrica. Eu descobri. Implorei para ele parar. Disse que havia outras formas. Que denúncia anônima, imprensa, justiça, algo funcionaria. Ele não me ouviu. Então eu fiz algo terrível, algo que me perseguiu todos os dias desde então. Eu contei para Augusta, liguei para ela, disse o que João planejava. Achei que ela chamaria a polícia, achei que ele seria preso, mas vivo. Achei que eu estava salvando ele de cometer crime irreversível, mas Augusta não chamou polícia. Ela o matou. E quando descobri, uma semana depois, o que tinha acontecido, eu não tive coragem de contar. Aceitei a indenização. Criei você sozinha. Fingi que acreditava em acidente, porque confessar significava admitir. Eu matei seu pai tentando salvá-lo. Leonardo, eu não sei se seu pai realmente ia explodir aquela fábrica. Não sei se ele estava blefando, desesperado ou genuinamente planejando. Eu só sei que ele estava perdido, consumido por raiva justa, e eu, tentando proteger, destruí tudo. Seu pai me amava, você me amava, e eu carreguei esse segredo até morrer. Agora você sabe, e precisa decidir o que fazer com essa verdade. Pode me odiar, pode entender. Pode nunca perdoar, tudo é válido, mas saiba, eu te amei, sempre. E tudo que fiz, certo ou errado, foi tentando te proteger. Mães não são santas, são humanas, falhas, desesperadas. Perdoe seu pai pelos planos de vingança, perdoe Augusta pelos crimes que cometeu, e talvez um dia perdoe a mim, com amor eterno e remorso infinito, mamãe. Leonardo largou a carta. Não chorou, não gritou, apenas ficou sentado, imóvel, por tempo que não mediu. Tudo fazia sentido agora. Tudo e nada. Pai, vítima e potencial criminoso. Mãe, protetora e traidora involuntária. Augusta, assassina e mulher que impediu explosão. Valéria, oportunista e aliada por justiça. Ninguém era puramente vilão, ninguém era puramente herói. Todos eram cinza. Tons de cinza que se misturavam até não distinguir mais. Leonardo pegou o telefone. Ligou para Valéria. Ela atendeu no segundo toque. Leonardo, posso te ver? Preciso conversar. Claro. Quando? Agora. Ele dirigiu até a casa dela. Cobertura em bairro nobre. Segurança na portaria. Valéria abriu a porta usando roupas casuais. Primeira vez que ele a via fora do contexto corporativo. Entra. Sala ampla, decoração minimalista, vista para a cidade. Leonardo entregou a carta. Lê. Valéria leu em silêncio. Quando terminou, devolveu a carta. Sua mãe te amava. Minha mãe matou meu pai tentando salvá-lo. Ela não matou. Augusta matou. Mas forneceu a informação.
tentando evitar massacre. Leonardo sentou no sofá. Valéria sentou ao lado, respeitando distância. Eu não sei mais o que é certo, disse Leonardo. Passei 3 meses achando que tinha feito justiça, que tinha honrado meu pai. Mas agora, ele ia explodir uma fábrica. Minha mãe traiu ele. Augusta impediu o massacre. Quem é o vilão? Quem é a vítima? Todos e ninguém. Valéria olhou pela janela. É isso que aprendi nesses 5 anos. Não há mocinhos. Há pessoas fazendo escolhas ruins tentando fazer o certo. Ou fazendo escolhas terríveis, tentando proteger quem amam. Linha entre herói e vilão é fina, às vezes invisível. Então nada que fizemos valeu a pena? Valeu, porque verdade veio à tona. Imperfeita, complicada, mas veio. E agora você pode escolher o que fazer com ela. Leonardo ficou em silêncio. Depois, e você? Se divorciou dele, conseguiu justiça, expôs crimes, venceu. É suficiente? Valéria sorriu com tristeza. Nunca é suficiente, mas é o que temos. Eles ficaram sentados, lado a lado, olhando a cidade pela janela. 2 sobreviventes de guerra que ninguém venceu realmente. Semanas depois, Leonardo estava na oficina, consertando o motor antigo, mesmo modelo que tinha no escritório de Valéria. Cliente havia encomendado restauração completa. Ele trabalhou meticulosamente, cada peça limpa, cada parafuso ajustado. Trabalho que o pai teria orgulho. Quando terminou, o motor funcionou perfeitamente. Som suave, potência adequada, resolvido. Se ao menos pessoas fossem tão simples quanto motores, quebradas ou funcionando. Mas pessoas eram sempre as 2 coisas ao mesmo tempo. Leonardo limpou as mãos, guardou ferramentas, olhou para a foto do pai na parede. Não como mártir, não como vilão, como homem, falho, humano, real. Eu te perdoo, pai, pelo que você planejou, pelo que não fez, por tudo. E pela primeira vez em meses, Leonardo sentiu algo parecido com paz. 2 anos depois, Leonardo estava na oficina nova quando o e-mail chegou. Tarde de quarta-feira, movimento normal, 3 funcionários trabalhando em projetos diferentes. Ele checava o orçamento no computador quando notificação apareceu. Remetente, endereço anônimo, sequência aleatória de números e letras. Assunto: a verdade que você não procurou. Leonardo hesitou. Depois de 2 anos, tinha aprendido que algumas verdades era melhor deixar enterradas. Mas curiosidade venceu. Abriu. Dentro, apenas um link e uma linha de texto. Augusta Carvalho não começou com seu pai. Ela testou antes. Se você quer saber o começo real, clique aqui. Leonardo não clicou. Olhou para o e-mail por longo minuto. Então fechou. Mas à noite, sozinho em casa, a mensagem voltou. Ocupou pensamentos. Testou antes. O que significava? Ele reabriu o e-mail no celular. Cursor sobre o link. Um clique. Apenas um. E saberia. Mas saberia o quê? Outro crime? Outra vítima? Outra camada de conspiração que não poderia provar, não poderia resolver, apenas carregar? Leonardo pensou no pai, na mãe, em Augusta, em Valéria, em todos que foram consumidos por verdades que não conseguiram largar. Deletou o e-mail, mas não conseguiu deletar a pergunta. Nos dias seguintes, ele se pegou pesquisando. Mototech, acidentes anos 90. Augusta Carvalho histórico. Mortes industriais décadas anteriores. Não encontrou nada concreto. Apenas sombras, rumores, casos arquivados. Talvez não houvesse nada. Talvez fosse mentira, provocação de alguém querendo desestabilizar. Ou talvez houvesse. Uma semana depois, outro e-mail. Mesmo remetente. Você deletou, mas ainda está pensando. Isso significa que parte de você quer saber. A oferta permanece. Leonardo criou pasta no computador. Chamou de não abrir. Salvou o e-mail lá. E trancou a pasta com senha. Não ia investigar. Não ia cair no buraco novamente. Tinha vida, negócio, paz relativa. Mais tarde da noite, quando não conseguia dormir, ele olhava para a pasta. Não abrir. 2 anos. 2 anos de paz.
de normalidade, de vida sem conspirações, e um e-mail que prometia destruir tudo novamente. Leonardo não abriu, mas também não deletou completamente, porque verdades, descobriu, não morrem. Elas apenas esperam, no fundo de pastas trancadas, em e-mails não lidos, em perguntas não feitas, e às vezes tarde da noite, quando o mundo está silencioso, elas sussurram. Você realmente quer saber? Leonardo nunca respondeu, mas a pergunta permaneceu. Sempre.